Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E hoje eu tô com uma convidada super especial, a doutora Marília Bitbol, que veio aqui de Manaus. Primeiro fez medicina na Universidade Federal do Amazonas, depois fez pediatria pelo HUGV, também pela Universidade Federal do Amazonas, mas foi fazer a especialização dela lá na USP de Ribeirão, fez neuroped primeiro, gostou tanto que fez um mestrado em neurologia do desenvolvimento, também lá pela USP Ribeirão, mas posteriormente voltou aqui para Manaus e concluiu seu andar acadêmico, fazendo doutorado, acompanhando crianças expostas ao vírus da Zika pela Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado. E hoje, nossa primeira conversa vai ser sobre como é o desenvolvimento normal das crianças. A gente vai falar sobre sinais de alerta, sobre como a gente pode acompanhar essas crianças e o que os pais e cuidadores têm que prestar atenção, principalmente na primeira infância. Marília, super obrigada por ter vindo aqui se disponibilizar a falar com a gente. É um prazer te receber. É um prazer, Ana, estar aqui com vocês, né, para falar desse tema tão importante, que eu gosto muito, né? Eu sempre admirei, né, o desenvolvimento do cérebro como um todo, né? Desde o intraútero ao nascer, e o que nós podemos fazer para conservar um cérebro saudável, né, na vida adulta e durante a nossa velhice também. Né? Que tem toda a relação. Né? As bases estão na infância. Né? Então, as bases bem construídas e consolidadas na infância vão repercutir, né, num adulto produtivo, capaz de criar, capaz de interpretar, de construir e de amar. E é isso que nós temos que divulgar, né, essas informações preciosas das neurociências aplicadas, né, no nosso dia a dia, como pais, educadores, profissionais de saúde. Eu acho que a gente fica muito, hoje em dia, né, assim, o que os pais devem fazer, mas eu acredito também que isso seja um pacto coletivo, né? Não é uma questão só dos pais, né? Sim, a sociedade como um todo. Né, e toda a rede de apoio, né, porque a gente sabe que hoje as crianças não são cuidadas só pelos pais, né, mas tem os avós, tem os tios, tem a madrinha, tem as cuidadoras, babás, né, e toda a rede de apoio da sociedade. E como é que, assim, o que a gente considera um desenvolvimento normal na infância, assim? Como é que seria um transcorrer esperado dentro das tipicidades? Sim, desde a concepção até o nascimento, os 9 meses, né, é um período que o cérebro é minúsculo, microscópico, e ele tem um crescimento assim muito acelerado, né, no volume em si. Então, os estudos nos revelam que os primeiros 1000 dias de vida da criança são de importância extrema, né, na construção das bases, né, da estrutura do cérebro, né, então o que a mãe come na gravidez, né, o nível, né, dos micronutrientes, se ela tem anemia, a reposição de vitaminas, um pré-natal com qualidade, né, que a mãe não pode faltar às suas consultas de pré-natal, porque muitos insultos ao cérebro nós podemos prevenir com um pré-natal de qualidade. Né, que a função do enfermeiro ou do médico que conduz esse pré-natal é justamente verificar se a mãe está com alguma hipertensão, diabetes ou infecção grave, né, que nós sabemos das infecções congênitas. Então, as mães que se alimentam adequadamente, evitando alimentos crus, evitando manipulação de terra desnecessária, se for manipular, com toda a sua proteção, né, lembrando do calendário vacinal também da gestante, que ela tem que ser vacinada, né? Então tudo isso protege a criança como um todo, né? Inclusive o foco hoje, né, que é o nosso sistema nervoso central, o cérebrozinho dela, né? E também o momento do parto é muito importante, né? As nossas decisões, qual equipe vai me acompanhar, né? Um obstetra que eu tenha confiança, né? Que saiba ali ficar me vigiando. Tudo correndo bem, vai nascer no parto normal, que é mais fisiológico, tanto para a criança, né? Porque vai respeitar os sinais de maturidade daquela criança, ela está pronta para nascer, então o corpo da mãe
entra em trabalho de parto, né? Quanto o corpo da mãe também, que se prepara para amamentar, né? A secreção dos hormônios adequados, né? Tanto para que o corpo da mulher volte para o corpo normal, para o corpo anterior à gestação, como prepare a mama, né, para a amamentação, e também o psicológico, o emocional, a construção do vínculo, né, o aleitamento materno na primeira hora, a presença do pediatra na sala de parto. Então, nós temos que escolher um ambiente seguro para o nosso filho nascer, né? Porque eu acho bonito até essa nova questão do parto humanizado, do empoderamento da mulher na hora do parto, né? Mas nós temos que saber também que nem tudo vai de acordo com o nosso controle. Algumas coisas podem sair daquele esperado. Então, o bebezinho pode nascer, e ali durante o esforço, na hora do parto, né, ele evacuar antes, eliminando o mecônio, que é um cocôzinho verde espesso, que pode dificultar a respiração dele. Estou dando o exemplo de uma situação, né? A prematuridade. Então, é importante ter um profissional que saiba prestar assistência àquele bebezinho que tenha dificuldade para respirar quando nasce, né? Porque aí nós podemos prevenir também várias injúrias, né? Pela falta de oxigênio, né? E aí a criança nasceu. A amamentação, né, é importante. A mãe levar nas consultas de puericultura, né, que são as consultas de rotina com o pediatra. A caderneta da criança é um grande aliado também, né? Então, os pais e o pediatra devem estar atentos aos sinais, né? Na caderneta tem um instrumento de vigilância do desenvolvimento infantil. Então, é importante que a cada consulta seja preenchido aquele instrumento, né? A mãe pode pedir para o profissional, às vezes na correria alguém não registra, a mãe, doutor, você pode conferir aqui nessa parte do instrumento de vigilância do desenvolvimento e marcar se está tudo adequado para a idade do meu filho, né? Que isso daqui dá uma segurança. Os pais são os primeiros vigilantes, né? Então, nós, como pediatras, nunca podemos subestimar a angústia de uma mãe, né? Toda criança tem seu tempo, é o que a gente mais escuta, né? Ah, não, isso aí, toda criança tem o seu tempo. Tem o seu tempo, sim, mas dentro de um período pré-determinado. Está aqui, de tantos meses a tantos meses, nesse período a criança tem seu tempo para adquirir aquela habilidade, né? Após esse período, não, ela tem que ser diagnosticada com atraso, né, e ser encaminhada para os especialistas capacitados para confirmar aquele atraso, verificar se precisa de algum exame específico para investigar alguma outra situação, né, encaminhar para o fono se está com atraso na linguagem, para o fisioterapeuta se está com atraso na motricidade, psicossocial, a criança não olha nos olhos, a criança... Então, ela vai ser encaminhada para o psicólogo infantil, ou então a criança ela tem problemas sensoriais, né, com texturas, até mesmo com uma introdução alimentar, com uma certa dificuldade por evitar alimentos pelo cheiro, né, pela cor, pela textura na boca. Então, tanto a nutricionista quanto o terapeuta ocupacional trabalham em conjunto esses aspectos sensoriais, né? Então, é muito importante a vigilância. Eu achei legal que a gente fez uma pergunta sobre desenvolvimento e você trouxe aí desde a gestação, né? Eu acho que é para desmistificar essa questão, para as pessoas entenderem que a gente é um contínuo, né? Que a gente não está ali, a criança não nasceu ali na hora do parto. Então, tudo que foi feito antes e o que está sendo feito durante o nascimento e o cuidado dos pais vão refletir no desenvolvimento, no que vai ser aquela criança. E aí, assim, você trouxe o instrumento de vigilância da caderneta. Qualquer pessoa pode preencher aquele instrumento ou ele é uma atividade só do pediatra ou do médico de família? Médico de família, né? Médico de família, o pediatra. Então, assim, desculpa, o médico que atende a criança nas suas consultas de rotina, né? E às vezes no interior nós não temos um médico assim tão acessível em algumas comunidades, né? Então tem os agentes comunitários de saúde, eles tendo capacitação para fazer essa vigilância, eles podem preencher também, né? É importante algum profissional de saúde junto aos pais que preencha esse instrumento. Eu, como pediatra geral, eu acho que o que
que mais me chama a atenção, às vezes, nas crianças que fogem do que é típico, são os pais de primeira viagem, que às vezes não têm base de comparação mesmo, né? Essa questão que você falou assim, cada criança tem seu tempo. Às vezes os pais acham que tá tudo bem, porque ou a criança é quietinha, não, meu filho ele é tímido. Como é que a gente pode... Quais são os sinais de alerta, assim, no primeiro ano de vida, por exemplo? Você pode falar tanto da parte motora, da parte sensorial, para chamar a atenção dos pais que aquela criança está fugindo um pouco do que a gente espera. O bebezinho nasce todo molinho, não firma ainda o pescoço, a visão ainda é baixa, né? Ele consegue enxergar só 30 centímetros do rosto da mãe. E ele ainda no primeiro mês, muito difícil o bebê que sorri de forma voluntária, né? Geralmente aquele sorrisinho que nós chamamos de reflexo, que a natureza é sábia, né? Deixa eu ganhar essa daqui que eu preciso dela para sobreviver. Então, de vez em quando, a criança dá um sorrisinho assim, mas não é em resposta a um contato social, uma interação com a mãe, né? Mas a mãe vê aquele sorriso, já se derrete e encontra motivação para enfrentar toda aquela privação de sono, né? Todo aquele desgaste físico que é para a mulher no primeiro mês para continuar nutrindo, né? Então, é importante que quando a mãe coloca o bebezinho no peito, ela olhe nos olhos, né? A primeira coisa que a criança vai construir é o contato visual. Até os 3 meses, ela tem que estar dando a gargalhadinha dela espontânea, o sorriso social, entendeu? Em resposta a uma interação com a mãe. Então, a gente espera até os 3 meses. Até os 3 meses, a criança também vai firmar o pescocinho, né? E ela vai emitir sons que tem que ser diferente de som de choro. Geralmente, de 0 a 6, a criança vai emitir sons vocálicos. Né? E os sorrisos e tudo mais. E é muito importante também a gente falar sobre o choro, né? Porque a criança, ela não fala. Ela vai expressar a sua insatisfação com algo através do choro. Então, o choro faz parte da linguagem do bebê, né? Então, ali, quando a criança nasce, ali, ainda mais quando for mãe de primeira viagem, né? Que é isso? Que o menino está chorando? Mas logo, logo, a gente já consegue compreender se é uma fraldinha molhada, se o bebê está querendo ser alimentado, está com fome, né? Se é alguma coisa que está incomodando. Então, eles começam essa construção do vínculo, né? Que é muito bonitinho. Então, de 3 a 6 meses, os principais marcos são o sentar com apoio. Até os 6 meses, a criança tem que estar sentando com apoio. E nesse período, o maior ganho da criança, as mãozinhas, a função manual, né? Até os 3 meses, a criança pode ter a mãozinha fechadinha, mas depois dos 3 meses já não é normal. A criança abre as mãos e ela verifica aquilo ali, acha interessante, e ela está conhecendo o mundo através da oralidade, da parte da boca. Então, ela leva a mãozinha para a boca, porque ela está conhecendo o território dela. Então, nessa fase aí de 3 a 6 meses, é até deselegante da gente cumprimentar um bebezinho segurando a mãozinha, né? Eu ficava nervosa quando fazia isso com o meu neném, porque ele leva para a boca, tudo ele leva para a boca, né? Então, depois que ele explorou, ele vai entender que com aquelas mãos ele consegue usar como instrumento para pegar um objeto. Então, essa é a hora da gente colocar os objetos na frente do bebê, coloca num tapetinho, né? As brincadeiras são assim, um mobile, para que ele tenha interesse de explorar essa parte da motricidade das mãos, a pega dos objetos de forma voluntária. Com 5 meses, o bebê começa a rolar, né? Então, é um outro marco dessa idade. E as interações sociais só vão crescendo. O olho no olho, o sorrisinho social, que antes era só um sorrisinho básico, agora ele gargalha com a mãe, né? A mãe conversa com ele e ele começa a corresponder como se estivesse conversando na linguagem que só eles entendem. Isso é muito importante para a plasticidade cerebral, porque a criança aprende imitando. Então, a criança tem que olhar para o seu cuidador, ela tem que observar a boquinha, né, para ela ter interesse de se comunicar e começar a querer imitar os sons do adulto, porque os estudos comprovam que no nosso lobo frontal existem os neurônios espelhos. É a capacidade humana dos primatas, né, de aprendizado através da imitação, né? Então, desde o bebê recém-nascido, ele já é capaz de expressar
umas emoções, né? Se a gente fizer uma careta, ele tem até o ímpeto também de fazer careta, né? E aí, por isso também é importante a gente estar de olho no ambiente que a criança está inserida, né? Porque se eu quero ter um filho calmo, se eu quero ter um filho... Eu tenho que dar o primeiro exemplo, né? Que a criança vai imitar as feições do pai, da mãe, então isso é muito importante nesse contato. Então, de 6 a 9, a criança vai sentar sem apoio, né? Sentadinha, e ela já consegue sentar e manipular um objeto, né? Com a firmeza do tronco. E aí, nessa época, a criança já começa a produzir sons que nós chamamos de dissílabos, juntando duas sílabas, né? Mamã, papá, dadá, bobó, mas ele ainda não coloca significado. Ele está só brincando de produzir, né? Conhecendo também a sua capacidade de expressão, mas ele ainda não coloca significado. Um marco psicossocial importante dessa época é o estranhar, né? Ali por volta de 7, 8 meses, o bebê começa a estranhar. E por que isso daí é importante? Ele começa a diferenciar quem são os meus adultos preferidos, aonde eu coloco a minha segurança, e quem são os desconhecidos, que eu não sei, que vai fazer comigo. Desculpa. E provavelmente mamãe vai sair e vai me deixar com essa pessoa que eu não sei o que vai ser de mim, né? Então, isso daí é importante. A criança diferenciar seus adultos preferidos. A criança com autismo, por exemplo, pode não desenvolver esse marco do desenvolvimento, esse estranhamento. Vai com todo mundo sempre. Ou ele estranha todo mundo, inclusive a mãe, não consegue construir um vínculo, né? Ou a mãe e um estranho da rua é a mesma coisa para eles e ele vai com todo mundo, né? Uma outra situação, aquele bebê, doutora, eu coloco ele lá brincando, ele passa o dia brincando, ele não aperreia ninguém, doutora, é um bebezinho muito bonzinho, fica lá, e se chega alguém para mexer nele, ele chora, ele espanta, ele só quer ficar lá fazendo as coisinhas. À noite, doutora, ele até acorda, mas ele fica lá no berço, ele quase nem chora, ele não chama ninguém. Isso daí pode ser um sinal de autismo, né? Porque a criança com autismo, ela tem uma falha na construção do vínculo, ela tem uma falha ali, né, de eleger os seus adultos preferidos, ela prefere atividades isoladas, tem dificuldade de fixar o olhar, ela pode ter dificuldade em ter o sorriso social, né? Essa troca do manhês, aquela linguagem que a mãe e o bebê constroem, pode não ser construída num bebezinho que já apresenta sinais precoces de autismo. Então, é muito importante que já no primeiro ano de vida nós estejamos alerta. Inclusive, de 9 a 12, que é o próximo marco, a criança começa a desenvolver os gestos sociais. Dá tchauzinho, porque ela sabe que isso daqui eu vou embora, né? Bater palminha quando está feliz, jogar beijinho, dar abraço. Então, isso daí também é um marco importante na vigilância para o autismo, porque a criança com autismo pode ter um prejuízo, né, em entender esses gestos sociais. Né? Algumas podem entender mais lá para frente, dar um tchauzinho estranho lá pelos 3 anos, mas é um marco que a gente observa que está atrasado nas crianças com autismo também. Tá? De 9 a 12 meses, a criança que já falava um papá, mamá, bobó, sem significado, ela já dá significado. Então, ela já começa a chamar mamã para mamã, papá para o papá, bobó, que é a palavra mágica, que é vovó, que ela consegue tudo, né? Dá. Então, ela já começa a usar essas sílabas simples para se expressar através da fala, né? Já são a fala primitiva do bebê, né? E à medida que ele vai desenvolvendo a linguagem, os choros têm que ir diminuindo, né? Porque ele já vai começar a se expressar adequadamente. De 9 a 12, a criança tem que estar andando com apoio. Então, a criança não... Chegou o aniversário de 1 ano e ela ainda não está andando, mas ela anda se apoiando, segurando a mãozinha dos pais ou se apoiando nos objetos, está adequado, tá? Até os 12 meses. Ela vai adquirir a marcha mesmo firme, sozinha, independente, entre 12 e 15 meses, que é 1 ano e 3. Certo. Então, eu friso sempre esse limite máximo, né?
12 a 1 ano e 3. Isso daí são os marcos que nós usamos no consenso aqui do Brasil, preconizados pelo Ministério da Saúde. Estou usando a referência da caderneta da criança. Certo. Tá bom? Então, e nessa faixa de 12 a 15 meses, a 1 ano e 3, ela já tem que estar falando uma palavrinha inteira, diferente do nome das pessoas da família ou do animalzinho de estimação. Entendeu? Pode ser água, né? Pode ser carro, né? Gato, alguma palavrinha diferente dessas aí que a gente já falou, tá? E aí, assim, é importante frisar também que as crianças, elas são egocêntricas, né? Faz parte da personalidade. O mundo gira em torno dela, né? Então, nessa idade entre 1 e 2 anos, elas podem estar brincando juntas, mas as brincadeiras ainda podem ser individualizadas sem que seja um autismo, certo. Entendeu? Tá ali 2 bebês com 1 ano e meio brincando juntos, mas eles não trocam muito na brincadeira, normal. Mas se até 2 anos, 2 anos e meio, não desenvolver isso de brincar junto, né, pode também ser um sinal de autismo. De perceber o outro, né? De perceber o outro, né? Nas trocas, assim, de brincadeiras imaginativas, né? Tipo assim, eu tô falando, você é a mamãe, eu sou o neném, né? E vamos brincar aqui de bonequinha e tudo mais. Essas brincadeiras, assim, mais elaboradas, né? Então, os marcos da linguagem. Até 2 anos e meio, o bebê tem que estar falando frases. O que seria isso? Juntando 2 palavrinhas numa mesma sentença, sendo que uma palavrinha dessa seja um verbo, uma ação, né? Então, até 2 anos e meio. Até os 4 anos, a criança já tem que estar falando com uma desenvoltura de um adulto, contando histórias, argumentando, perguntando o porquê das coisas, mas a gente ainda permite alguma troca ou omissão fonética ainda, né, como cebolinha, até os 4 anos, tá? Então, esses aí são os principais marcos, né, do desenvolvimento da criança que nós temos que ficar atentos. Você sabe que tem uma coisa que, você falando disso, vem um filme na minha cabeça. Existem alguns pacientes, e normalmente são pais realmente de primeira viagem, que as crianças, às vezes, elas repetem, tipo, sabem o alfabeto inteiro, sabem algumas palavras em inglês, imitam animais, mas você vê que aquela fala não tem uma função, sabe? A criança não consegue fazer essa troca. De que maneira eu posso alertar os pais, assim, que isso, tudo bem, é importante para o desenvolvimento, olha que legal, ele sabe falar o A, E, I, O, U, mas que ele precisa ter uma função mais fluida daquela linguagem, assim, qual seria essa diferença? E por que isso me chama a atenção para um autismo, por exemplo? Então, Ana, o que a gente vê é que hoje nós vivemos numa sociedade ansiosa, né? E assim, e os pais, o sonho dos pais, verem os filhos bem realizados, né? Profissionalmente, pagando suas contas, dando sua contribuição na sociedade, na construção de um mundo melhor, né? E às vezes a gente pode se atropelar, né? Pensa que desenvolver a criança, fazer com que ela leia logo. Mas para que uma criança escreva, para que uma criança leia, ela precisa de habilidades básicas que devem ser adquiridas na primeira infância. Então, nós temos que dar esse tempo para a criança adquirir essas habilidades para depois chegar na época escolar mesmo, o letramento, a escrita e tudo mais, né? Então, o nosso cérebro, ele tem um outro conceito da neurociência que eu queria abordar aqui contigo. Legal. É a questão da janela de oportunidades do desenvolvimento, entendeu? O que seria essa janela de oportunidade? Cada habilidade que a gente desenvolve tem uma área do cérebro específica, né, que fica mais ávida para que receba os estímulos e desenvolva aquela habilidade. No primeiro ano de vida do bebê, o cérebro está mais ávido pelos aspectos sensoriais, né? Porque ele estava ali no ambiente intrauterino, que tem o líquido amniótico, que é escuro, então ele não está sentindo muita coisa, a não ser quando ele bate os movimentos na parede do útero da mãe, né? Então, assim, ele ouve já intrauterino, né? Ele já nasce com uma capacidade de enxergar um pouco, né? Mas as experiências no ambiente é uma grande novidade. Então, de 0 meses até 1 ano, esse aspecto sensorial nós temos que priorizar na vida da criança, que é o sentir, o ouvir, o tocar,
sentir todas as texturas, pisar na grama, pisar na areia, brincar né, com objetos de diversas texturas, que não precisa ser o brinquedo mais caro da Fisher-Price. Às vezes a gente compra um brinquedo que a gente acha lindo e a criança adora a caixa. Poxa, eu parcelei de 10 vezes, ele está brincando com a caixa. Né? Então, assim, para a criança, ela está pouco importando qual é a marca, qual é o brinquedo. Às vezes a cozinha é o melhor playground para ela, né? Pega uma esponja, né? Pega uma espátula, pega alguma coisa de plástico, faz barulho, né? Faz os experimentos dela, que a criança é um mini cientista, fazendo seus experimentos, descobrindo o mundo. Então, nesse primeiro ano de vida, são os aspectos sensoriais, né? E aí começa também a janela da linguagem, né? Já vem sempre, né? Mas a gente vê ali que a partir de 1 aninho, 2 anos, é o ápice, assim, da janela de oportunidade para o desenvolvimento da linguagem. Então, por isso que é importante também a gente detectar esses atrasos e o quanto antes encaminhar para a estimulação, né? Para que a criança otimize aquele potencial de desenvolvimento dela, né? E aí nós temos que dar a oportunidade da criança fazer seus experimentos. Esse mini cientista precisa experimentar o mundo, a parte motora, importantíssima a ser estimulada, né? Correr, pular, escalar, brinquedo de puxar. Põe um carrinho aí numa cordinha, deixa ele puxar, vai passear com o teu cachorrinho aí da cordinha, né? Para ele andar para frente, puxar para trás, né? Para ele ter a oportunidade de pular corda, subir escada, escalar lá na casinha do parquinho. Deixa o menino tendo areia ali para proteger da queda, né? Então, deixa o menino explorar a sua parte motora, né? E hoje o que a gente vê? Crianças cada vez mais precocemente fixas na tela do celular, do tablet, e às vezes o adulto pode estar com a impressão de que ele está estimulando positivamente. Está ensinando as cores, está ensinando o A, E, I, O, U, mas para um bebê, né? E aí a gente deixa a criança ali naquela função de telespectador. E ela fica privada de receber os estímulos que ela deveria estar recebendo naquele momento. Estímulos sensoriais, de linguagem, psicossocial, o olhar, gente. Quantas crianças são privadas de um olhar hoje em dia? Né? Porque os pais estão trabalhando, a cuidadora está ali de corpo presente, mas deixa a criança no tablet, ela também está no celularzinho dela ali. Então, a criança tem pouco estímulo psicossocial, pouco estímulo de linguagem, né? Quem está conversando com aquela criança? Enquanto a gente está trocando uma fralda, é uma oportunidade da gente estar ali conversando, olhando no olho, falando tudo o que a gente vai fazer, mostrando os objetos que a gente está usando. E tudo aquilo a criança já vai ganhando seu vocabulário e seu entendimento. E as crianças estão sendo privadas, né? E a gente vê, assim, muitas sabendo idiomas, fala palavras, nomeia em inglês, sabe todo o abecedário, né? Mas ela é incapaz de construir uma ponte, né? Com o outro, né? Porque a comunicação é uma ponte que eu construo com o outro, que eu passo uma mensagem, escuto, respondo e assim vem a troca, né? E nós vemos crianças privadas desses estímulos, né? E também meu filho é muito inteligente. Ele tem 2 anos e meio e já lê, né? Aí pronto, todo mundo fica abismado com aquela criaturinha ali, né? É legal, né? A gente vê o potencial, né? Nós ficamos maravilhados com as 1000 possibilidades do cérebro humano, né? Mas isso pode ser um sinal de autismo, né, que nós chamamos de hiperlexia. Aquela criança, ela pode ter um interesse aumentado, que a gente chama popularmente de hiperfoco, certo, né, em letras, em números e em formas geométricas. E pode ser, sim, um sinal de autismo. Então, nós não podemos pular etapas. Não posso ter ansiedade de ensinar o beabá, bé, para o meu filho, se ele ainda não explorou o mundo, se ele ainda não escalou, se ele ainda não brincou com areia, né? Então, nós temos que saber respeitar o tempo da criança e controlar a nossa ansiedade como pais. Legal. E aí, assim, você falando também, sempre me vem um monte de coisa na cabeça para te perguntar.
como é que a gente fala bastante da parte genética, da questão objetiva mesmo da avaliação clínica, mas de que maneira o ambiente, hoje a gente tem estudos, né, que comprovam que ele é tão importante, mas de que maneira o ambiente é importante e o que seria o estresse tóxico? Sim. Então, Ana, os cientistas, há algumas décadas, né, descobriram o genoma humano. Mapeamos o DNA humano, ainda lembro, no noticiário, no Jornal Nacional, na minha infância. Tá? A gente era muito jovem. Eu era muito jovem, mas eu já era antenada na neurociência. Já tinha interesse, não é hiperfoco não, mas eu já tinha interesse. Então, descoberta do genoma humano. Então, o ser humano, por um instante, achou que ele tinha o controle de tudo, né? Agora nós vamos poder nos antecipar em determinadas doenças, aí ninguém mais vai morrer, não sei o que e tudo mais. Só que eles se depararam com um detalhe. Nem tudo aquilo que está escrito no nosso DNA vai ser expresso. Porque a variável do ambiente afeta a expressão dos nossos genes, entendeu? Então, aquilo que nós estamos vivenciando vai afetar, por exemplo... infelizmente, minha avó faleceu de câncer do pulmão. Talvez eu tenha o gene, né, responsável pelo câncer do pulmão. Mas, se eu não fumar, se eu não conviver com fumantes, né, se eu não for exposta ao risco, talvez eu morra com aquele gene ali e ele não seja expresso pelo ambiente. Né? E aí os estudos avançaram, né, nessa relação que nós chamamos de epigenética, que é o efeito do ambiente sobre a expressão do nosso DNA. Né? E os estudos avançaram bastante na questão do desenvolvimento infantil, né? E foi confirmado pelos artigos científicos, aí, as últimas publicações, de que o ambiente ele afeta tanto a expressão dos nossos genes quanto a arquitetura do nosso cérebro, entendeu? Porque cada estímulo que a gente recebe, ele gera um impulso elétrico no nosso cérebro. A célula do nosso cérebro são os neurônios, né? E os neurônios se comunicam um com o outro através desse impulso elétrico, né? E aí cada estímulo forma uma rede neuronal, né? Então, quanto mais a criança receber aquele estímulo, mais aquela rede neuronal vai ser ativada. Vai ser ativada, ela vai ficando robusta, forte. E aquelas que forem mais ativadas na infância, o indivíduo vai levar para a vida adulta. E esses estímulos simples são base para desenvolvimento de habilidades cada vez mais complexas. Entendeu? Então, se a criança fala papá, ali com 11 meses, papá, é base para daqui a pouco ele tá falando, papai, me presta teu carro para você com a minha namorada, entendeu? Então, tudo isso é importante, né? É uma escada. Isso, é uma escada que vai ficando cada vez mais aquela rede neural robusta, né? E colaborando para o desenvolvimento para as aquisições das habilidades daquele indivíduo. Em contrapartida, aquelas redes neurais que forem menos usadas, o cérebro tem um mecanismo de poda neural. Ela vai deixando de ser usada e aí aqueles impulsos elétricos ali cada vez menos vão ocorrer e o cérebro vai lá e ocorre uma poda neural. Né? Às vezes a gente vai ficar, mas poxa, que triste. Mas não, é importante, né? Porque muitas conexões neurais são formadas até os 2 anos de idade, 3 anos de idade. Nossa, muitas! Então, é muita coisa na nossa cabeça. Então, o cérebro, como mecanismo de defesa, ele precisa saber o que é útil para mim e o que não é. Nesse momento, então, eu vou tirar para não atrapalhar, porque muita coisa junto pode atrapalhar, entendeu? Então, ele vai realizando essa poda. Então, quando a gente vai comparar, né, nos estudos o tecido cerebral de um bebê e o tecido cerebral de um adolescente de 17 anos, né, muitas redes neurais nesse do bebê e do de 17 anos, já sofreu suas podas, ele está com as redes neurais ali que realmente importam para a vida adulta dele, né? Inclusive, uma das teorias do autismo é uma falha nessa poda neural, né? Porque a gente percebe que o indivíduo autista, ele percebe o mundo de uma forma diferente, ele sente o mundo de uma forma diferente. Um estímulo sensorial aqui que nós somos capazes de receber e lidar com ele tranquilamente, para o autista pode sofrer como uma agressão, né?
a gente vê o que é mais comum, aumento de sensibilidade auditiva. Um som que para a gente é tolerável do dia a dia, por exemplo, uma sala de aula, na hora que o professor sai, que fica aquele barulho, né? Para uma criança autista, aquilo dali pode ser alucinante, insuportável, né? Porque provavelmente tenha mais redes neurais do que os pares da idade, entendeu? Então, fica difícil gerenciar aquela enxurrada sensorial para ele. Ao mesmo tempo que a gente vê o potencial de memória, de cognição do indivíduo com autismo, né? Então, muita rede neural pode favorecer, né? Como também pode atrapalhar um pouco, né? Entendi. Então, existe. E aí, da onde entra a questão do estresse tóxico, né? Que a gente estava falando também, do ambiente. Lidar com estresse é uma coisa que todos nós temos que saber, né? Inclusive ensinar para os nossos filhos a resiliência para lidar com o estresse, né? Porque nós vamos ter o estresse desde quando o bebê nasce. O nascimento é um estresse para ele. O que é isso? Essa temperatura, essa claridade, cadê o calorzinho cadê o cheiro da mamãe? Né? Ele começa a chorar. Eu acho lindo quando tira um bebezinho, quando recebemos um bebezinho, né? E aí ele chora ali, tudo angustiado, olhando ali aquele momento, primeiro contato com o mundo, e a gente leva para a mamãe e ele sente o cheiro da mãe, para na hora, todos, né? Se acalmam quando sentem o cheirinho da mamãe, né? Eu acho uma coisa assim muito bonita, né? Então, ali já é um estresse. Aí vem as vacinas, né? Puxa, dói mais na gente do que no bebê, né? Mas nesse primeiro aninho de vida, que é quando ele mais recebe a vacina, a gente dá um peitinho e já acalma, né? Então, o importante que é? A criança se sentir apoiada nos seus momentos de estresse, nos seus momentos de insegurança. Nós não podemos abandonar as crianças. Menina, para de chorar com isso daí. Né? Desculpa falar, frescura. Não, nós temos que acolher, nós temos que amparar. Não, mamãe sabe o que você está sentindo. Isso daí não é uma sensação legal, mas a gente precisa enfrentar juntos. Vamos. Né? E a criança sente todo aquele apoio e aquele estresse passa, porque ela tem o porto seguro dela e ela segue em frente, logo ela esquece, e vida que segue. Então, a gente tem que ensinar a resiliência para os nossos filhos, né? Aí existe um estresse moderado ali, né? Por exemplo, em situações um pouco mais desafiadoras, como um luto. Perdeu a vovó, né? Fica triste, todos nós ficamos, né? Mas ali, um ampara o outro e tudo, e a gente supera junto, a gente consegue elaborar aquela dor, né? E aí a gente... Vida que segue, com saudade da vovó, né? Mas a criança logo controla todo aquele mecanismo do estresse. Logo assim, né? Depende do tempo. Mas assim, importante ela ter a rede de apoio dela, né? Para ajudar a superação daquela situação. E temos o estresse tóxico. Quando que o estresse passa a ser tóxico? A criança que cresce num ambiente insalubre. Quando eu penso em ambiente insalubre, o que tu acha? O que tu pensas? Privação de coisas básicas, comida, muita violência, às vezes nessa situação de insegurança, né? Quem é refugiado, eu acho que são tantos exemplos que a gente tem, né? Instalações de casa, né? As crianças que vivem em casas assim bem vulneráveis, num lugar que alaga, que a enxurrada pode cair aquela casa, né? Que a gente vê muita situação assim, né, de moradias inadequadas, dificuldade para o pai e a mãe conseguir alimento, né, e um alimento de qualidade para nutrir todos de casa, ambientes em que tem algum morador envolvido com algum transtorno psiquiátrico, alcoólatras, drogados, né, às vezes é um pai, às vezes a própria mãe, às vezes os pais, às vezes é um tio, às vezes é um primo, que mora muita gente no mesmo ambiente, né, então a criança vive com medo, sofre agressões, né? Porque antigamente, assim, era muito comum, né? Eu acho que também na ansiedade de colocar o filho no caminho certo, né? Os pais usarem da força física para educar suas crianças, né? No tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós e tudo mais. Então, hoje em dia, isso daí já não é mais, né? Neurociência comprova que a agressão só agride o cérebro da criança, né? Aquelas podas acontecem demais, né? Então, a criança, a gente vê um cérebro murchar,
né? Aquela criança que é abusada sexualmente, aquela criança que sofre bullying na escola. Na nossa época, eu sou da não sei tu, Ana, mas eu sou da geração que não tinha celular ainda na época da escola, né? Então, por mais que alguém fizesse algum bullying ali, ficava nos muros da escola. A gente saía portão afora, vida que segue. Ninguém sabe o que aconteceu na escola. E hoje em dia nós temos as redes sociais, nós temos os WhatsApps, temos enfim, o bullying, ele extrapola os muros da escola e fica uma coisa crônica. Então, a criança ela não tem um alívio ali daquela situação. O cyberbullying é muito sério, né? E atrapalha, mina a autoestima daquela criança, né? Os sintomas de depressão, de ansiedade, de medo. Então, tudo isso também colabora com o estresse tóxico, né? E aí, o que a gente observa nos estudos? Aquele cérebro que é bem forte nas suas conexões neurais, ele acaba murchando. Então, um potencial de desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem, vai murchando, entendeu? Ele podia ser o Einstein do ponto de vista genético, mas o ambiente... O ambiente não permite que o cérebro forme estruturas fortes, né? E aí ele deixa de se desenvolver plenamente por conta desse estresse tóxico, né? Então, assim, e é muito difícil hoje em dia, né? Porque tem muitos pais, né, que temem pecar por omissão, né? Encontrar o equilíbrio é muito difícil, né? Porque filho não vem com manual de instrução. Ser pai, ser mãe, é um processo de construção, né? Mas, assim, nós temos que ser firmes, né, na nossa educação, para passar os nossos princípios, mas nós temos que ter afeto, nós temos que passar segurança, nós temos que validar as emoções dos nossos filhos, né? Criança, como eu falei, precisa de vigilância, criança precisa de rotina, criança precisa de direcionamento, porque ela é um ser em processo de amadurecimento, né? Um outro conceito da neurociência que eu queria citar aqui contigo, justamente o processo de mielinização. Né? Como eu falei, tem um neurônio aqui que se comunica com outro neurônio e tem um fiozinho que propaga esse impulso elétrico. Né? Imagina um fio elétrico que ele está descapelado e eu vou lá e passo uma fita isolante. O impulso não passa mais rápido? Sim. Então, isso daí também colabora para a maturidade do cérebro, que é o processo de mielinização. Então, quando o bebezinho nasce, é pouco mielinizado. À medida que vai mielinizando, à medida que ele vai recebendo os estímulos do ambiente, né, o cérebro vai sendo construído. Esse processo de mielinização, ele acontece do lobo occipital para frontal, de trás para frente, entendeu? E aqui na frente, que é a última área a ser amadurecida, é o centro das nossas decisões, é o centro do nosso planejamento, é o centro que controla os nossos impulsos. Então, nós temos que olhar para a criança como um ser em processo de amadurecimento, imaturo, né? Então, a criança precisa de um adulto dando um direcionamento, colocando limites, estabelecendo rotinas, faz parte do desenvolvimento saudável, né? E aí outra coisa que eu esqueci de falar lá na parte dos sinais do desenvolvimento é o terrible two, né? Aquelas crises que as crianças têm entre 2, 3 anos, difíceis, que gritam, que choram, se joga que rolam no chão do shopping, que faz todas as mães passarem vergonha, né? Então, assim, a gente tem que lidar, nem tudo é transtorno, sim, né? Isso daí é um momento fisiológico. Por quê? A criança, a parte mais primitiva dela, né, que é o sistema límbico, que é mais aquele do instinto animal, é o que está mais gritando naquele momento. E o lobo frontal, que é a parte que vai controlar essa situação, ele ainda não está maduro o suficiente. Então, precisa do lobo frontal da mãe para ajudar ali a criança a se acalmar, né? Aí, o que é o nosso ímpeto? Não, tu não pode fazer isso. Pior ainda mais, né? Quando a gente vai de frente, em frente. Aí parece 2 imaturos se degladiando no shopping, por exemplo, né? A gente tem sempre que lembrar, o maduro sou eu.
Eu tenho que ser o exemplo de comportamento da minha criança. Isso tem que virar um mantra para o pai e para a mãe, porque a gente sabe que sangue ferve. Sim. Né? Que sangue ferve, que dá uma vontade de pegar aquele menino e fugir de lá. Né? Mas assim, a gente tem que ir encarando tudo isso. Né? Então a criança precisa de apoio. Né? Nesses momentos de turbulência, né? Isso, nesses momentos de turbulência. E aí você trouxe toda essa questão, né, da neuroplasticidade, de como as coisas se formam. E aí eu queria entender qual é a diferença, por exemplo, de um cérebro de uma criança, de um adolescente e de um adulto. Como é que acontece na adolescência ainda que a gente tem os terrible twos dos 2 anos ali, mas na adolescência é um eterno terrible two. Como é que funciona isso? Sim, o desenvolvimento do ser humano é impressionante, né? Quando a criança nasce, o primeiro aninho de vida dela ali, o mundo dela é a mamãe, né? Porque ela precisa da mamãe para se alimentar, né? O papai tem que trabalhar, a mamãe fica de licença maternidade, então acaba que o vínculo maior da criança é a mãe, e demora até para ela entender que a mãe é uma coisa e que ela é outra coisa, né? Que aí vem a ansiedade de separação e tudo mais, né? Então ela conhece o mundo ali no primeiro momento através da mamãe, né? Mas sempre é importante a gente colocar a figura do papai também, né? Para ele ir participando junto, né? Até mesmo para não enfraquecer o relacionamento do casal, da família em si, né? Então, assim, lá por volta do escolar e tudo mais, aí papai entra ali já colocando também, né, firmeza na educação, na época que a criança já é pré-escolar, escolar, né? Colocando firmeza, meio que vai cortando esse vínculo, né? Com a mamãe, ele entende que ele é um ser independente individual da mamãe. Isso aí é a importância da psicologia e tudo, né? As teorias, né? E falam aí tanto é importante a figura paterna, a figura materna na construção do indivíduo, né? Então, enquanto a criança é criança ali na sua primeira infância até os 10 anos, a vida dela gira em torno do núcleo familiar, né? E, de repente, o botãozinho lá da Riley é ativado da adolescência, né? Então, uma explosão hormonal acontece ali naquele indivíduo. E aqueles hormônios, eles aumentam os receptores do sistema límbico. Além de aumentar os receptores do sistema límbico, os hormônios, né, dão seu salto. Então, aquilo dali deixa o indivíduo à flor da pele, o adolescente, né? E ele está ainda em processo de amadurecimento do seu lobo frontal. Então, não está ainda plenamente amadurecido. Esse lobo frontal, ele vem ficar plenamente melinizado, assim, por volta dos 18 a 20 anos. Nossa, tardiamente. Entendeu? Tardiamente. Muita coisa já aconteceu aí nesse meio tempo. Pois é. Então, a criança que vivia ali, em função do seu núcleo familiar, ela se desperta para o mundo extrafamiliar. Né? Porque é uma preparação. A adolescência é uma passagem da infância para a vida adulta. Né? Então, ela começa a querer ser aceita por outros grupos, fora do seu núcleo familiar. Né? E, por um momento, ela tem uma tendência até de virar as costas para o seu núcleo familiar. Né? Ela exige privacidade, né? Porque eu preciso ter minha autonomia. Precisa. Né? Os pais têm que ir permitindo que isso seja construído para que ele seja um adulto seguro e firme. Né? Mas eu falo assim, que assim como um rio precisa correr com seu destino ao mar, né? Mas se ele não tiver margens firmes ali, ele pode se perder pelo caminho. E aí entra o papel do pai e da mãe. Né? A conversa é a base de tudo. Nós devemos sentar na mesa, né, e estabelecer os limites, os combinados com o nosso adolescente, colocando os valores da nossa família. Olha, até aqui você pode ir, isso aqui a gente não concorda. Né? E dentro desse espaço ele ter a autonomia e a liberdade dele. Certo. Entendeu? Então, a adolescência desenvolve, né, desperta no indivíduo a questão de lidar com seus limites. Ele mesmo quer se testar, porque ele quer conhecer suas capacidades, né? E ele fica mais vaidoso, ele quer fazer parte do grupo, né? Então, nós temos que estar atento quais são os grupos que meu filho está se relacionando, né? E nós temos que dar oportunidade
dele se relacionar com grupos que nós achamos saudáveis, né? Participamos de determinada comunidade, né? Determinada igreja, deixa eu ver se tem alguma atividade para ele fazer lá, crisma, perseverança, alguma coisa assim, para ele estar com jovens que participam dos mesmos princípios. Estou dando um exemplo, Sim. né? Eu acho legal artes, né? Deixa eu colocar meu filho aqui para estudar um piano, cantar num coro, para ele se apresentar no Teatro Amazonas no final do ano. Ele vai estar interagindo ali, né, com pessoas que a gente acha, né, bacana, que vão agregar e tudo mais, né? Ou então esporte, sempre muito bom, né? Coloco meu filho para praticar esporte, ele vai estar interagindo ali com aquela moçada e tal, que se cuida, que cuida da saúde, né? Isso porque o que eu vejo, Ana, e que eu fico muito triste no consultório, os jovens não estão sabendo viver sua vida real. É só nas telas. Só nas telas, e vivem daquele mundo virtual que é ilusão. Muitas vezes, ilusão, né? Então, nós temos que proporcionar que os nossos filhos tenham prazer, encontrem prazer em atividades fora do mundo digital. Que é por isso que eu te falo, que eles estão abertos, né, à espiritualidade, eles estão abertos às artes, eles estão abertos ao esporte, né, porque coincide também com um período de muita cobrança, Sim. que chega o PSC, o ensino médio, as cobranças aumentam bastante, a ansiedade dos pais, a ansiedade das crianças que têm que lidar com provas, com desafios, a todo tempo sendo testadas, sendo, né, então elas precisam não só viver em função da sua vida acadêmica, mas também dar atenção para os outros aspectos da sua vida, né? Esporte, cultura, lazer, espiritualidade, a vida social dos amigos, dos namoros, né? E sempre bom os pais estarem, não sufocarem, né? Mas estarem presentes e se mostrarem disponíveis, né? Porque a gente pode olhar para tu quer a tua individualidade, vira as costas e vai embora. Mas também, se ele não tiver um porto seguro, ele se desmorona. O adolescente é um ser de antagonismos, assim, né? Ao mesmo tempo que mas ele precisa saber que ele pode contar com o pai, ele pode contar com a mãe. E nada melhor do que o pai e a mãe para ser um influencer do seu filho. Legal. Né? Muitas questões desafiadoras do mundo lá fora, né? Principalmente em relação à sexualidade, né? Eles têm que se sentir à vontade de perguntar do pai e da mãe, né? Para que eles não criem uma visão deturpada e sem valores, né? No mundo aí afora, né? Hoje em dia, com tantos recursos disponíveis aí na era digital. Verdade. E aí, assim, como uma mensagem final, de que forma, você falou no começo que a gente não tem manual de instrução a hora que nasce a criança, né? De que, pensando que o desenvolvimento é contínuo e que tantas coisas afetam, o que você vê mais no consultório? De que forma você acha que os pais poderiam se preparar para cada fase, assim? O que você falaria para eles, de maneira geral? O que as crianças precisam e os adolescentes também? Sim. Primeira coisa, um ambiente adequado, né? Um ambiente adequado, que tenha uma casa segura, tenha uma alimentação saudável, né? E que ela tenha o pai e a mãe como seu modelo de comportamento, né? Como seu modelo de autocontrole, né? Então, nós temos que ser exemplo. O exemplo tem que começar na gente, né? Esse menino é muito ranzinza, esse menino vive... Mas todo mundo em casa é estressado, vive na correria. Como é que o menino vai ter uma cara, né, mais leve? Não tem como, né? Então, nós temos que prezar por um ambiente favorável para que a arquitetura cerebral seja formada em toda a sua plenitude e potencialidade, né? Para que ele seja o melhor que a potencial genético, né? Eu falo que sempre os filhos têm que superar os pais, assim, Sim. né? Eu acho que é o andar da humanidade, né? Outra coisa, estudem, leiam. Vários cursos aí na internet, né? Mas, assim, nós temos que ter literatura e saber quem nós estamos seguindo, né? Porque também olha o currículo das pessoas, né? E tudo mais, e veja se aquela pessoa ali, ela é academicamente preparada para te dar as orientações necessárias, né? Para cada fase da criança. E outra coisa, muito, assim, sem alto custo nem nada, uma coisa simples e que nós temos na nossa mão e que nós não sabemos utilizar, é a própria caderneta da criança, né? Tem aquele instrumento que eu já falei e também tem para cada etapa, eu falei de 0 a 3, de 3 a 6, para cada etapa tem lá também como estimular meu filho,
quais são as atividades que eu posso fazer para estimular, né, que é um período de janela de oportunidades, aquelas habilidades daquele momento. E é muito bonitinho, Ana. Tem lá, então leiam para cada fase como estimular melhor o seu filho. E aí, muito cuidado também na era digital, né? Nós precisamos saber usar a tecnologia ao nosso favor. Eu falo para não é que a gente vai tirar a tecnologia e vamos virar homem das pedras. Não é. A tecnologia veio para facilitar e muito a nossa vida, né? Mas nós temos que saber usar. De 0 a 2 anos, não deveria usar celular, tablet, internet. A partir dos 3 anos, 1 horinha por dia, né? E sempre os pais supervisionando o conteúdo, né? Para saber se aquele conteúdo está adequado, né? Se aquelas pessoas que a criança segue, se são coerentes com a minha visão de vida, né? E com os adolescentes, duplicar, triplicar esses cuidados, né? Principalmente na madrugada. Talvez tirar o Wi-Fi da casa na madrugada ou recolher os celulares, né? Porque a gente vê muitas crianças adolescentes acordando de madrugada, fazendo coisas ali que os pais não aprovariam e no outro dia está caindo de sono na escola e o rendimento e as notas. Isso, então precisamos de vigilância. Legal. Tá. E onde é que as pessoas podem te achar? Eu estou atendendo no Soberane, na sala 806, e tenho o meu Instagram, doutora Marília, marília.abitbol, né, que vocês podem me seguir e pegar maiores informações. Legal, Marília, muito obrigada por ter vindo, foi uma super conversa, e para você que ficou até o final, siga nosso canal, se inscreva siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e não se esqueça que toda segunda-feira às 8 da manhã nós estamos aqui. Obrigada.